Eu gostaria de desejar a todos muita paz, que Deus os ilumine, os proteja, os reconforte e os abençoe com muita prosperidade, grandes realizações materiais e espirituais, incluindo a saúde física e a saúde do espírito. Intitulado Engenho Divino, do livro da Esperança, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Eu peço licença para fazer a breve leitura deste capítulo, de que nos situemos quanto à proposta elucidativa das palavras escritas de Emmanuel através das mãos abençoadas do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Engenho Divino, 54. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Capítulo 17, item 11, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Agora vem a elucidação, as explicações de Emmanuel. Guardas a impressão de que resides de modo exclusivo na cidade ou no campo, e na essência moras no corpo. As máquinas modernas asseguram facilidades enormes. Valeriam muito pouco sem o concurso das mãos. Palácios voadores alçam-te às alturas. Na experiência cotidiana, equilibras-te nos pés. Os grandes telescópios são maravilhas do mundo. Não teriam qualquer significação sem os olhos. A música é cântico do universo. Passaria ignorada sem os ouvidos. Imperioso saibas que manejas o corpo na condição de engenho divino que a vida te empresta, instrumento indispensável à tua permanência na estância terrestre. Não te enganes com o esmero de superfície. Que dizer do motorista que primasse por exibir um carro admirável na apresentação, sentando-se alcoolizado ao volante? Estimas a higiene. Sabes fugir do empazinamento com quitutes desnecessárias. Justo igualmente expungir o lixo moral de qualquer manifestação que nos exteriorize a individualidade e evitar a congestão emocional pela carga excessiva de anseios inadequados. A vida orgânica é baseada na célula e cada célula é um centro de energia. Todo arrastamento da alma a estados de cólera, ressentimento, desânimo, irritação equivale a crises de cúpula, ocasionando desarranjo e desastre em forma de doença e desequilíbrio na comunidade celular. Dirige teu corpo com serenidade e bom senso. Compenetra-te de que, embora a ciência consiga tratá-lo, reconstruí-lo, reanimá-lo, enobrecer-lhe, até mesmo substituir-lhe determinados implementos, ninguém na Terra encontra corpo novo para comprar. Embora existam aqueles, não é, que creem na venda do próprio corpo a qualquer preço. Mas isso é outra coisa. Aliás, tudo isso se refere à importância do corpo, assunto este que temos tratado desde a semana passada, quando falamos da bênção maior, que é o nosso corpo, o nosso organismo. Nós apresentamos uma correlação do valor do corpo para o espírito como instrumento de sua intelectualização na Terra, como instrumento, como veículo de manifestação e de acesso, de desenvolvimento, de progresso humano. Porque todos nós temos necessidade e demonstramos, com base na própria doutrina, a importância e o objetivo da encarnação como princípio universalmente aplicável para que os espíritos possam transitar pela materialidade, aprimorando-a conforme as suas potências espirituais e atingindo níveis superiores de evolução, de desenvolvimento, de acrisolamento moral até atingir a perfeição.
Nós precisamos compreender que sem essa estrutura orgânica, essa cápsula material, o processo de evolução não pode se dar, não poderia ocorrer. Mergulhados na carne, podemos compreender a excelsitude desta experiência como dadivosa oportunidade concedida por Deus a todos nós, sem distinção. Porque mesmo os espíritos considerados como puros passaram para atingirem essa posição pela matéria, pelo corpo, pelas experiências reencarnatórias. E mesmo depois de atingir a perfeição, precisam periodicamente, ou se dedicam periodicamente, voluntariamente, ao trabalho de evolução de seus irmãos inferiores através de trabalhos missionários também na carne, junto dos corações sofridos, daqueles que não podem compreender, que ainda não podem enxergar a luz e necessitam de direcionamento, de amparo para a sua convalescência, para a sua caminhada evolutiva. Nós temos como maior exemplo de renúncia e de amor, que também a figura de Jesus, que mergulhou na carne pela porta da encarnação, não para sublimá-la, falando do seu valor e da sua importância, permanecendo ao nosso lado, de mãos dadas conosco no processo evolutivo, mas sem desprezar o valor do próprio corpo, que foi serviciado não por ele, mas pelas maldades humanas daqueles que puderam, ao seu tempo, não puderam compreendê-lo, ou seus contemporâneos que não puderam compreendê-lo na sua tarefa missionária na Terra. Então, Jesus nos mostrou, como Espírito perfeito, a importância e o valor da encarnação de um corpo, independentemente das suas limitações. E compreendendo assim o valor da matéria, vamos valorizar ainda mais a oportunidade da vida, da vitalidade, da mobilidade, da capacidade que ele nos oferece, ainda que com deficiências e com limitações, de progredirmos, de nos comunicarmos, de mantermos uma relação de contato, um vínculo, um nexo de convivência, um elan com a própria vida, com as criaturas humanas, num verdadeiro processo de solidariedade. O corpo não é a maldição, muitos afirmam. O corpo é uma bênção. E as teorias, inclusive, algumas teorias dentro do próprio movimento espírita, veem a matéria como se fosse uma sevícia, como se fosse um mero objeto de carne, secundário sem importância, ou miserável, do qual precisaremos nos alijar o mais depressa possível pela porta da evolução. A evolução só será possível através do corpo que Deus nos concede. E ele precisa ser valorizado. E esse corpo não importa se ele é de qual etnia, não importa a etnia, não importa. Importa porque é uma experiência que o corpo nos oferece de aprendizado em outros grupos étnicos, em outras regiões do planeta. São sempre experiências novas que nos enriquecem. E é através desse corpo que mantemos contato com o mundo e avançamos, adquirindo experiência, conhecimento, luzes novas que são incorporadas de forma indelével pelas camadas profundas do nosso espírito, de que nunca mais se esquecerá. Mas não importa dizer que o corpo tem esta ou aquela importância, considerando apenas a sua etnia, a região que habita, o continente que ocupa, as bênçãos materiais de que desfruta, os recursos da saúde ou da perfeição, o processo hedonístico, né, que tanto mundo vive na Terra. Não importa se seu corpo é deficiente, se você nasceu com malformações congênitas, não importa. O corpo, na condição que se encontra, é um verdadeiro instrumento de aprimoramento da alma, de absorção das nossas imperfeições. E ele fala, na estrutura material com a qual ele se apresenta, das conquistas que realizamos ao longo de milênios, através do processo da encarnação, através do aprimoramento e das repetições infinitas, que redundaram na automatização dos nossos impulsos, dos nossos reflexos, da nossa sensibilidade, dos nossos automatismos. E por falarmos nisso, precisamos, então, para valorizarmos o nosso corpo, e aqui eu quero considerá-lo do ponto de vista da humanidade e de toda a natureza, porque o princípio inteligente que avançou até aqui, ocupando a posição de espírito do corpo humano de que dispõe, passou também pelas voragens inferiores da natureza
aprimorando-se por infinitas repetições sucessórias, a fim de atingir, passando por todos os reinos, a condição com a qual se apresenta agora, a fim de se habilitar para níveis ou patamares ainda superiores que nos aguardam. Aqui, André Luiz, na sua coleção, chama de condição angelical. Nós não somos, definitivamente, a última etapa ou coroamento dessa trilha evolutiva. Nós somos um elo importante que consuma, na posição em que estamos, todo o processo evolutivo da espécie e dos princípios inteligentes que voyajaram pelos níveis inferiores da natureza. Então, o nosso corpo, minha gente, que se aprimora sob o influxo da mente, do espírito, é também o depositário das conquistas ontológicas e filogenéticas que realizamos ao longo de milênios, não apenas em nosso planeta, mas também em outros mundos, em outras esferas e em outros planetas. Na carne e fora da carne. Precisamos dizer que o corpo é um reflexo, é uma conquista do espírito. Ele é um produto do espírito. Ele é o reflexo material das conquistas que nós entabulamos ao longo dos séculos, por meio de repetições, de erros, de acertos, de quedas, de ascensões, de vitórias, de êxitos, de derrotas, de fracassos. E tudo isso sob o influxo poderoso das mentes dos espíritos nobres que atuam, que fazem de nós o seu material também de evolução. E que nos aprimoram, infundindo ou nos impulsionando na trilha da evolução. Porque se não fosse por eles, nós não teríamos talvez condição de ocuparmos a nossa posição na busca do nosso norte evolutivo, do nosso norte, do nosso processo de perfectibilidade. Daí a razão pela qual nós dispomos na Terra da figura de Jesus, como sendo este espírito que melhor representa o protótipo da perfeição a que todos nós devemos aspirar e atingiremos um dia, porque estamos sob o seu amparo, talvez desde priscas eras. E não é no instante atual do nosso planeta, ou mesmo no instante em que ele foi fundado, há mais ou menos 5 bilhões de anos, que ele estava conosco. É bem provável que muito antes disso ele já nos agasalhava nas estruturas orgânicas dos corpos materiais que ocupou em outros tempos, em outros mundos, em outras esferas. Ele nos acalentava com o seu magnetismo poderoso, induzindo-nos como princípios inteligentes pertencentes ao seu campo psíquico aos estágios sucessivos de evolução, desde os reinos inferiores, passando pelo mineral e chegando, então, à condição instintiva dos animais, para estarmos hoje sob o seu aconchego fraternal do seu amor, como verbo, como manifestação do verbo de Deus, na condição humana que ocupamos, preparando-nos no silêncio do seu amor, e disso nós não temos a menor ideia de como ele procede, nós somos muito ignorantes e tacanhos, aprimorando-nos no silêncio misterioso do seu amor, para a conquista de novas etapas, de novos níveis e de novos campos de evolução, que haverão de se descortinar diante dos nossos olhos. E aí, então, teremos condição de compreender a nossa trajetória, compreender o valor do amor incondicional dos espíritos que renunciaram a tudo para, no silêncio do seu anonimato, nos prestarem o seu auxílio evolutivo, impulsionando com seu magnetismo amoroso e poderoso na busca da perfeição que eles já estão ocupando ou já ocupam. Então, meus amigos, é muito bonita essa imagem da evolução, que é um dos grandes princípios da doutrina espírita, a evolução. E não podemos falar de evolução espiritual sem falarmos de evolução material, da evolução do nosso corpo. E para isso eu retomo aqui a ideia do Gênese bíblico. O Gênese bíblico, no capítulo 1, versículo 3, nos apresenta a seguinte proposta, ou a seguinte ideia, que é muito conhecida de todos nós, inclusive na sua forma latina, fiat lux. E Deus disse, : faça-se a luz, e a luz foi feita. Ou seja, a fonte primordial da luz é Deus. Isso se coaduna com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que nos apresenta Deus como inteligência suprema, causa ou fonte primária de todas as coisas. Se Deus é a fonte primária, então Deus
e Deus disse, ou seja, através do seu verbo criador. O verbo aí é o logos, é essa potência da manifestação da sua vontade, que se manifesta através das leis universais, que são materiais e espirituais também, e que coordenam a harmonia do cosmos, ainda que aparentemente, sob o nosso ponto de vista, ele esteja no caos. Deus é esse campo quântico de fundo que dá harmonia, equilíbrio, de onde tudo sai para onde tudo volta. E sem ele, nada seria possível, como nos afirma João Evangelista no primeiro capítulo, quando ele fala do verbo. E o verbo estava em Deus, e Deus era o verbo, e tudo que foi feito não fez senão por ele, e tudo que se fez por ele. É o verbo. A vontade é a manifestação primordial do amor de Deus. Então, faça-se a luz, e a luz foi feita. Esse foi feita é o processo através do qual a luz se faz. Mas esse processo não se faz da noite para o dia. Se faz ao longo dos séculos, e isso não torna Deus menos Deus, porque Deus é paciente, é cordato, é suave, é silencioso, é discreto e nos cultiva, sustentando-nos através de sua vontade, manifesta pela lei, para o processo, para o desenvolvimento e para o acrisolamento de todas as coisas. E esse processo de desenvolvimento da luz que se faz, que estava nele, e que se faz através do processo de evolução, que é esse princípio fundamental de que nós temos consciência e ciência na doutrina espírita, nós vamos entender o valor das criaturas como espíritos, como princípios inteligentes, colocadas em todos os níveis evolutivos da natureza, para que ocupassem, segundo nós temos em O Livro dos Espíritos, na questão 132, a sua posição na grande obra da criação. São princípios colocados estrategicamente em toda parte, e que devem, para a harmonia da natureza, contribuir para a construção e para a edificação de todas as coisas, para a vontade e para a obra de Deus. É o que André Luiz chama de co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor. Somos todos nós, os menores, submetidos ao magnetismo poderoso dos co-criadores em plano maior. E temos em Jesus esse grande arquiteto que enfeixa todas as ondas mentais, desde as ondas curtas, das ondas médias, longas, curtas e super ultra curtas, aqui numa definição terminológica baseada no pensamento de André Luiz e da física moderna, e vamos compreender o valor da sustentação do amor de Deus em todas as partes. Faça-se a luz, e a luz se fez, e ela se faz. E para que se faça, ela conta conosco. E é Jesus que confirma isso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, salvo engano, acho que o versículo 12, quando ele diz o seguinte: resplandeça a vossa luz. Olha só, Jesus evocando-nos ao trabalho de cocriação. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, vendo a vossa luz, glorifique ao vosso Pai que está nos céus. É um convite ao concerto das ideias, do qual participam os espíritos nobres e do qual também participamos como instrumentos desses espíritos para a concretude da vontade de Deus em toda parte. É uma conjugação de ondas mentais, para a qual todos nós somos importantes, porque somos doadores e filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos, e através do princípio da cooperação, que se encontra em toda parte, nós nos solidarizamos e edificamos em conjunto para a obra de Deus, as harmonias e as belezas do universo. O nosso corpo é esse processo, essa obra da natureza que se edifica sob o influxo do pensamento de seu próprio habitante, que é o espírito, e dos espíritos nobres que funcionam também como engenheiros, esse é o título, né? Assim, engenho divino, os engenheiros divinos, para que esse mecanismo funcione muito bem e ocupe a sua posição na obra da natureza. O que nós estamos querendo mostrar com isso é o valor do corpo para o espírito, a função do espírito no desenvolvimento do corpo, e o valor dele como produto do espírito para a evolução do próprio espírito, porque que ele também é um instrumento de evolução do espírito. Mas isso não se fez da noite para o dia, porque vamos encontrar na questão 27 do Livro dos Espíritos a conceituação dos dois elementos fundamentais do universo, a matéria e o espírito. E, acima de tudo, conforme diz os Espíritos Allan Kardec, Deus, que formaria com esses dois elementos, espírito e matéria, uma trindade universal. E entre o espírito e a matéria, diz os Espíritos ainda, existiria o fluido cósmico universal,
que é o princípio da matéria. Eles dizem que é um princípio que está entre a matéria e o espírito, porque ele, enquanto não se individualiza, não é matéria propriamente dita. E o espírito é a individualização do princípio inteligente. E a matéria é a individualização do princípio, do fluido cósmico universal. Enquanto ele não se individualiza, ele não é matéria conforme a conhecemos, ou propriamente dita, como diz os Espíritos na questão 27. Mas quando ele se individualiza, ele vai sofrendo as gradações infinitas, em toda parte, em todo o universo. E vamos ter nele um instrumento através do que essa gradação, melhor dizendo, é produzida também pelo influxo poderoso dos pensamentos do próprio espírito que atua sobre a matéria para evoluir, intelectualizando a matéria propriamente dita. Então vejam que há uma simbiose, uma relação imbricada, um elan, uma vinculação, um nexo profundo entre espírito e matéria que se conjugam nesse processo. Daí, não podemos menosprezar ou menoscabar em favor do espírito o valor que o corpo tem para o espírito. Para o espírito. E mesmo que ele se torne uma mera massa depois da morte, ele só o será para o espírito que o deixou porque ele sofreu o choque biológico da morte. Mas para os organismos da natureza, ele será um componente constitutivo para a formação de outras matérias. Porque na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Vejam que até a morte transforma e edifica. Não destrói nada. Nada volta ao nada. Tudo é Deus. E tudo vem de Deus e para Deus volta. De forma purificada e aperfeiçoada. Haja luz e a luz foi feita. Bem, compreendida esta ideia, vamos ver então que a evolução do corpo físico, o valor do corpo físico, deve ser muito bem compreendido e valorizado por nós, à luz da doutrina espírita, que é uma bênção para todos nós, a fim de não cairmos na ideia reducionista, cartesiana, de que a matéria é desprezível, numa ideia bem assim descartiana, não é? De René Descartes, que fazia uma dicotomia, uma separação entre espírito e matéria, como se essas duas coisas não tivessem nada a ver. Claro que não podemos nos confundir com a matéria para que ela não se torne escrava dela. E a matéria também não pode ser, não poderia ascender à condição de espírito para se tornar porque não tem inteligência. Mas as duas coisas devem se conjugar, devem se concatenar simbioticamente para que a matéria se transforme, porque é o fluido cósmico transformado, o fluido cósmico modificado pelo pensamento do espírito, e para que o espírito também avance adquirindo as experiências necessárias pelas existências afora. Então, os dois elementos devem ser conjugados. O corpo é sagrado, é um engenho divino, ele não nasceu da noite para o dia. E vamos encontrar esta ideia muito bem definida lá no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, que é uma obra da qual muita gente excomunga, porque diz que é complicada demais, é isso, é aquilo, mas é uma obra que deveria ser lida e relida por todos nós, independentemente da nossa capacitação, para que tenhamos mecanismos ou ideias que deem coerência, ferramentas ou instrumentos ferramentais que nos ajudem na compreensão coerente até mesmo das propostas sagradas do nosso Mestre Jesus e dos demais espíritos da codificação e em todas as áreas da ciência, porque é uma obra que está à frente e que vem sendo confirmada, inclusive, pela ciência atual. E não foi totalmente esgotada, porque há determinados postulados que haverão ainda de ser confirmados pelos avanços constantes da ciência oficial. Bem, André Luiz, no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, o título é maravilhoso, Evolução em Dois Mundos, mostrando que o espírito avança fora da carne e na carne. E aí ele dá à matéria a importância, o valor que ela merece ter, como instrumento de evolução dupla do espírito, na carne ou fora dela, no corpo ou fora do corpo. Então, ele não despreza o valor da encarnação, a aplicação, a matéria como exemplificação concreta, prática e objetiva da lei da encarnação. Ele não despreza as experiências milenares e percebe por detrás disso a manifestação da misericórdia e da providência divina que conduz, através de seus prepostos, a evolução das criaturas na Terra. E ele começa dizendo que tudo começa, Emmanuel, e ele mesmo diz, através do protoplasma que ocupava todos os quadrantes do nosso planeta em ebulição. E quando as temperaturas chegaram ao nível adequado, a pressão também, as mônadas celestes foram, então, as mônadas, que são princípios inteligentes, que já se encontravam à espera do momento azado para se manifestarem, foram, então, semeadas
E quando os elementos, as condições climáticas, a temperatura e a pressão, sob a influência do pensamento dos arquitetos espirituais, dos espíritos angelicais, favoreceram este encontro, fizeram com que estas mônadas pudessem fecundar esse protoplasma, gerando toda a multiplicidade das vidas existentes em nosso planeta a partir daí. Começando pelos vírus, pelas amebas, pelas formas ameboides, pelas bactérias que se expandiram em quantidade numerosíssima, atingindo então oferecendo então ao princípio inteligente, à mônada celeste, as condições propícias para sua manifestação agora no reino vegetal, que é um estágio avançado depois de um processo de multiplicação assexuada nas bactérias que geraram células ou estruturas monocelulares que ofereceram condições propícias à manifestação da mônada ou do princípio inteligente, que seria aquilo que chamamos de espírito, lá na pergunta 23, espírito com letra minúscula, para então atingir esse princípio inteligente, a condição adequada no reino vegetal, nutrindo-se através da fotossíntese aprimorada pelos cloroplastos, que são essas estruturas vegetais que favorecem a captação da luz, e a sua transformação em elementos nutritivos a partir da absorção do CO2 da atmosfera e da eliminação de oxigênio que haverá de rarefazer a nossa atmosfera. É uma estrutura maravilhosa. Logo em seguida, vamos ver o princípio, então, que voeja, que caminha o princípio inteligente, a mônada, passando, então, pelos vírus, bactérias, pelo protoplasma, chegando ao reino vegetal, chegando agora às etapas mais avançadas, dentro do próprio reino vegetal, na forma das algas, que atingem com as algas verdes um patamar superior, desenvolvendo-se através das primeiras experiências da reprodução sexuada, através das suas caudas flexuosas, no encontro marítimo, em que elas se encontram gerando vida através da reprodução, e, ao mesmo tempo, depois dessa experiência, morrendo em grandes quantidades. Ali ela aprende a reprodução sexuada, o princípio inteligente desenvolve a reprodução sexuada, desenvolve a experiência, passa a desenvolver experiências no campo da morte, porque ele começa a morrer pela primeira vez. Logo depois, o princípio começa a excursionar ou estagiar. Vejam que nós estamos fazendo aqui um périplo da evolução do princípio inteligente, para entendermos a influência que ele exerce sobre a própria matéria, a fim de oferecer no futuro condições adequadas a manifestações mais sofisticadas e mais complexas no campo da biossíntese. O princípio inteligente, então, atingirá a condição dos dromatérios, passará pelos espongiários, passará também pelos selenterados, pelos equinodermos, pelos crustáceos, chegando às manifestações teratológicas dos dinossauros, dos arquegossauros, desses seres horrendos que, segundo André Luiz, foram estagiários experimentais dos trabalhos que os amigos espirituais realizavam nos laboratórios do mundo invisível, para a eclosão, para o desenvolvimento de formas mais belas e mais aperfeiçoadas. Eram seres transitórios que deixaram de existir no tempo certo, atendendo às prerrogativas experimentais dos grandes engenheiros cósmicos a serviço do nosso mestre, do Cristo do nosso planeta. Eles avançam um pouco mais e atingem, então, a condição, o princípio inteligente, desenvolvendo-se, então, nestas formas rudimentares, aprimora-se na matéria, no princípio material aperfeiçoado das espécies, nos mamíferos inferiores, passando pelos rinocerotídeos, pelos equídeos, pelos canídeos, e outras formas dos foraminíferos, as outras formas, chegando então aos antropóides primitivos, que não eram homens, eram seres antropóides, formas simiescas, com a organização ainda algo pouco desenvolvida, mas ainda muito útil
mas como coroamento das experiências passadas e servindo de base à manifestação do princípio inteligente, que vai também excursionar pelos mamutes, pelos dromatérios e outros seres mais, atingindo os antropóides, os primeiros seres antropóides, o Homo sapiens, para chegar, então, coroando o André Luiz, o seu texto, à condição da inteligência e da racionalidade, que são verdadeiras luzes para o espírito, conforme podemos compreender na palavra de Jesus, quando ele diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que, em vendo as vossas boas obras, possam glorificar a Deus que está no céu. Esta luz da razão, a luz da inteligência, só poderia se manifestar pela excursão evolutiva do espírito, ou do princípio inteligente, ou das mônadas celestes, pelas formas inferiores, de corpos inferiores, para se acrisolar e se manifestar esteticamente nas formas harmoniosas do organismo humano. Vejam que o corpo não é uma elaboração do acaso, não é uma elaboração de uma elaboração fortuita da sorte. Não é nada disso. É uma manifestação organizada. O próprio corpo é uma prova inconteste da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Da presença é uma prova inconteste de que Deus existe e que há um plano. Haja luz e a luz foi feita. E o texto de hoje fala exatamente disso, meus amigos. Do valor do corpo, dos nossos sentidos, em comparação com os benefícios que a inteligência assumiu ao longo dos séculos, desenvolvendo equipamentos muito sofisticados. E hoje nós já estamos às portas, em franco desenvolvimento com o advento da inteligência artificial. Sabe-se lá o que vem pela frente, mas nada disso se compara à inteligência humana, ao corpo que lhe oferece condição para sua manifestação. De nada adiantará o desenvolvimento da inteligência artificial, que poderá até mesmo substituir o homem em atividades intelectivas, se o homem, que é o destinatário de todas estas coisas, não puder se utilizar dos instantes de repouso no trabalho mais árduo para a conquista de valores sublimes. Ou de nada adiantará as conquistas da tecnologia e da ciência se o homem não tiver sensibilidade, não tiver a ética e o entendimento profundo do significado de todas estas coisas que são concessões do amor de Deus a todos nós, para fornecer ou propiciar à humanidade a condição de reconforto de uma sociedade mais justa, mais nobre e mais fraterna. De nada adiantará. Os olhos, os ouvidos, os nossos recursos parcos são resultantes, uma síntese, são resultantes do processo da caminhada evolutiva desse princípio inteligente, desta mônada que excursionou das etapas inferiores da natureza no seu processo filogenético para atingir o estágio em que nós estamos. Há um princípio, mas não para por aí, porque nós compreendemos que há um princípio, inclusive, na cosmologia ou na física, que é chamado de princípio antrópico. O princípio antrópico é aquele que diz que nenhuma explicação sobre a origem e a destinação do universo terá validade científica se ela não considerar a presença e a manifestação do ser humano no universo. Olha que interessante. É como se ela estivesse dizendo, parece presunçoso tudo isso, mas é a cosmologia que o diz, mostrando aí o valor do homem, o valor, a importância do nosso organismo, da manifestação dos seres humanos, que ocupam essa etapa, este patamar superior da natureza, não para a opressão daqueles que se lhes encontram abaixo, principalmente dos seres inferiores, dos animais, dos vegetais, mas para confirmar, para amparar aqueles que estão abaixo, para fazê-los avançar e utilizá-los com harmonia para o concerto afetuoso da fraternidade universal, que deve nos unir uns aos outros, seres humanos em humanidade, mas também incluir as criaturas, os animais, os vegetais, para que a Terra se redima e se torne um verdadeiro paraíso, não de conquistas fáceis, mas de resultados meritórios pelo esforço que o princípio inteligente vem realizando na transformação da matéria para melhor ao longo dos séculos e das reencarnações sucessivas.
Eu me lembro aqui que a matéria é tão importante, o corpo é tão importante, que o espírito Aniceto, no livro Os Mensageiros de André, nos apresenta uma ideia belíssima a respeito da importância do nitrogênio. O nitrogênio, segundo ele, é esse elemento químico que o organismo humano não absorve. Nós absorvemos, e a ciência o confirma, porque a análise é perfeitamente fundamentada cientificamente, nós absorvemos por dia cerca de 1.000 litros de nitrogênio. Mas esta substância, esse elemento gasoso, passa pelo nosso organismo e ele não é metabolizado. Ele passa e sai. Mas podemos absorvê-lo indiretamente, através das nitrobactérias que se encontram nas raízes das leguminosas. Olha que bonito. São leguminosas, que nós absorvemos a beterraba, que fazem a absorção através das nitrobactérias da atmosfera e transformam, então, esse nitrogênio em nitratos, em nitritos, e nós, então, podemos, dessa forma, absorver o nitrogênio. Mas diretamente não é possível porque nós não temos receptores em nossa organização ainda. E o nitrogênio tem sido, inclusive, objeto de grandes especulações econômicas por parte das indústrias, que veem neste elemento a possibilidade de substâncias químicas para as produções rurais, agrícolas. Então, é um futuro promissor que nos aguarda no campo das pesquisas, no campo das pesquisas a respeito do nitrogênio. E ele faz um vaticínio, uma profecia maravilhosa. Ele diz que se o homem fosse capaz de absorver apenas 10% desta, se não me engano, eu acho que é esse o percentual que ele dá, estou tentando me lembrar agora, a mais ou menos 10% desses 1.000 litros de nitrogênio que nós respiramos por dia, se ele for capaz de absorver apenas isso, dessa totalidade, segundo ele, se o homem fosse capaz de fazê-lo, a Terra se transformaria num verdadeiro paraíso. E a gente não sabe o que isso significa. São palavras literais do instrutor Aniceto, um espírito altamente devotado ao bem e que renunciou a tudo, absolutamente tudo, em favor do seu aprimoramento e na dedicação ao trabalho e ao amor aos seus semelhantes, sem nenhuma reclamação. Ele entendeu o sentido do trabalho. Então, meus amigos, vejam a importância da matéria e a importância que o espírito tem para a matéria, tornando-a dúctil aos recursos da própria matéria, que haverão de favorecer o seu próprio desenvolvimento material, o elemento material, e também contribuir para o sustento do próprio espírito, que terá, digamos assim, uma condição melhor, ou mais adequada, para se desonerar das funções mais pesadas da vida, para se dedicar à construção da luz. O texto de hoje também nos apresentou aqui, no introito, o pensamento de Jesus, que se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 22, e que diz muito bem a respeito de tudo isso que nós estamos falando aqui. E graças à doutrina conseguimos entender o que ele quer dizer. Quando ele diz que os olhos são as candeias do corpo. E quando os nossos olhos se iluminam, todo o nosso corpo se ilumina. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão grandes serão as trevas do nosso corpo também. Ele fala que os olhos são as candeias do corpo. É interessante perceber isso, porque a visão aqui não pode ser compreendida apenas do ponto de vista óptico, porque quem vê, os olhos enxergam, mas quem vê de fato é o nosso cérebro. Isso me faz lembrar Machado de Assis, lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 2, quando ele diz que uma ideia se dependurou no trapézio da minha mente. Olha que bonito. Isso é neurociência pura, mostrando que a função mais, a fonte das funções mais nobres se encontram numa camada mais profunda do nosso ser, mas que ele precisa do trapézio do nosso cérebro, digamos assim, para que as ideias do nosso espírito possam se manifestar. Sem isso, nada não seria possível uma expressão flagrante e um contato direto dessa antimatéria com a própria matéria, com consequências nefastas ou positivas para o progresso ou para a destruição da própria natureza. Nós usando aqui uma ideia da própria física que fala da matéria e da antimatéria. Mas nós estamos entendendo que Jesus se refere aos olhos como sendo as candeias do corpo, porque o olho refletiria as emoções e os sentimentos enovelados pelos pensamentos mais nobres ou inferiores,
expressando-se através dos recursos de que dispõe. E um destes canais são os olhos. É curioso perceber como, às vezes, nós nos denunciamos pelo olhar. E como nós nos constrangemos quando contemplamos um determinado tipo de olhar. E fica imaginando o constrangimento dos culpados diante do olhar de Jesus, que manifestava todo o seu magnetismo, não apenas através dos seus gestos, mas também do seu olhar compassivo, doce e manso, desnudando a alma e penetrando como se fosse um verdadeiro gerador de superondas, um ciclotron, vamos dizer assim, um gerador de partículas, um acelerador de partículas violentíssimo, cuja penetração ia até o âmago e nos escaninhos da alma. Então, nós temos aí, meus amigos, uma representação do valor do olhar, que de fato expressa, pode expressar as nossas emoções, as nossas alegrias, mas tudo nasce dos implementos ou dos mecanismos ou dos centros psicomotores do nosso cérebro a partir das provocações mais profundas do nosso espírito que se manifesta através do cérebro, do nosso olhar. Esse olhar, os olhos são as candeias do corpo, compreendendo então que o olho é esse instrumento de comunicação da alma, ou um dos instrumentos de comunicação da alma, podemos então buscar na função do olho a sua função, a sua funcionalidade nos órgãos psicomotores do cérebro. Porque, como eu disse, você olha, você vê com os olhos, mas enxerga mesmo com o cérebro. Mas o cérebro também precisa da mente, do espírito para se manifestar. Porque o cérebro, ele também é um produto da alma ou do perispírito, como queiram. Ele também ele é modelado pela alma. E ele precisa da alma para ter essa manifestação eletromagnética mais ou menos extuante. Isso me faz pensar que, nas palavras de Jesus, quando ele diz que bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Esse ver não é apenas com os olhos também, é pelo olhar, mas aqueles que veem a Deus vêm por outros recursos e por outros sentidos, dos quais ainda não temos consciência e nem desenvolvemos ainda. Esse ver é a capacidade perceptiva da alma, mas que precisa do corpo para chegar até lá. E mesmo que ele atinja a perfeição, não precise do corpo para ver Deus, por já ter o espírito puro, ele precisará, para atingir a condição de perfeição, de um corpo aperfeiçoado, de um corpo que lhe sirva de instrumento de aperfeiçoamento. Então, uma coisa puxa a outra. Nós não podemos desprezar o valor da evolução em dois mundos, na carne e fora da carne, até que atinjamos a condição de espíritos bem-aventurados, de espíritos beatíficos, de espíritos puros. De espíritos puros aqui numa linguagem kardeciana, espírita. Vamos ver também que a visão aí, ela passa pelos olhos, que é um instrumento, que é um verdadeiro espelho da alma, porque o corpo, ele expressa a nossa alma. Ele é um recurso importantíssimo para a compreensão da nossa própria linguagem, do nosso jeito de ser. Os psicólogos e os estudiosos da linguagem corporal que o digam. Nós podemos ter o corpo, mas a visão tem uma fonte mais profunda, que é a fonte da alma. E ela existe, ela está em nosso cérebro, numa estrutura psicomotora subcortical chamada de diencéfalo. Diencéfalo na região do tálamo, que é a região da visão profunda. Você não precisa ver com os olhos para compreender, porque há pessoas que enxergam com os olhos, mas não veem. Daí Jesus dizer que aquele que tiver ouvido, que ouça, que tiver olhos, que veja. É uma questão, uma capacidade de compreensão mais profunda, que exige um discernimento, uma lucidez espiritual. E essa lucidez espiritual, que é um tipo de visão, aliás, mais perfeita que a visão dos olhos, ela se encontra sedimentada no centro psicomotor do diencéfalo, que se encontra no centro do nosso cérebro. E é no diencéfalo que se encontra a famosa glândula pineal, que é o nosso terceiro olho. Olha que interessante. O nosso terceiro olho, que é a glândula da vida moral, da vida ética, da vida espiritual, que secreta vários hormônios, segundo nos ensina o Espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, capítulo 2, de André Luiz, mas que a ciência compreende, que a ciência está entendendo, ou já está comprovando, ou já comprovou,
que ela secreta pelo menos um hormônio chamado de melatonina, que faz o ciclo, que faz o controle circadiário de dia e noite em nós mesmos, os controles das fases do dia e da noite, que secreta hormônios fazendo os processos, realizando os processos de inibição da nossa sexualidade até os 12, 14 anos, e logo depois entrando em decréscimo para liberar, continua funcionando espiritualmente, para secretando hormônios psíquicos, conforme nos diz Alexandre, olha que interessante, hormônios psíquicos, que vão liberar a personalidade do espírito a partir desta idade dos 12, 14 anos, por meio de uma recapitulação das experiências passadas, e até mesmo ancestrais, para colocar o espírito na atual reencarnação, naquele momento, em condição adequada de dar continuidade ao seu processo evolutivo. E esse processo evolutivo haverá de levá-lo, por meio das percepções profundas do dia incerto, essa visão profunda da alma, que é um tipo de visão que nos faz ver Deus, ao estágio de iluminação. E aí a luz se faz, voltando então ao início das nossas palavras, quando nos referimos, quando fizemos alusão ao capítulo 1, versículo 3 do livro Gênesis, da Gênese bíblica. E Deus disse: haja luz, e a luz se fez. A luz tem em Deus a sua fonte, mas ela só se faz a partir da misericórdia de Deus, que nos oferece as condições para a sua manifestação, e pelo trabalho cooperativo das nossas almas por meio da matéria para atingir a condição adequada de manifestação. Esta iluminação da racionalidade, que nos eleva à condição agora de angelitude, a níveis ou caminhos absolutamente desconhecidos, mas dos quais podemos ter uma suspeita através dos exemplos dos espíritos nobres que periodicamente renascem ou nascem na Terra, a começar pelo nosso Mestre Jesus, que é o protótipo mais perfeito do espírito nobre, que com certeza voejou pelos corpos diversos, por sucessivas encarnações em diversos mundos anteriores à Terra, e que que demonstrou o valor do corpo reencarnando-se na Terra e tendo um corpo de carne e osso, obviamente feito com os melhores recursos dos fluidos cósmicos, do fluido cósmico universal do nosso planeta, para ascender, para realizar em apenas 3 ou 2 anos o seu trabalho missionário de redenção das criaturas humanas, inaugurando uma ideia não de uma religião institucionalizada, mas de um pensamento universal calcado na vontade de Deus para a edificação de um amor absolutamente desconhecido para o mundo, para a edificação de um princípio de paz universal, que era muito diferente da filosofia daquela época, da Pax Romana, que se impunha pela força, pelo ódio e pela destruição. Jesus é este elemento de coroamento do nosso estágio evolutivo, do ponto de vista espiritual, mas também de desenvolvimento biológico do nosso processo filogenético. Porque Jesus ele representa, como Cristo da Terra, como preposto de Deus, como manifestação do verbo de Deus na Terra, ele representa o aprimoramento, o ápice do aprimoramento biológico do nosso planeta, a que todos nós podemos aspirar, mas ao mesmo tempo, mas a partir do avanço de sua própria alma, que granjeou ou estabeleceu as condições adequadas para que seu corpo fosse assim. Porque o corpo é um produto da alma, ele é manipulado pela alma, ele é criado, ele é estruturado pela alma. E Jesus, com seu vigor magnético, por meio do seu amor infinito, plasmou a estrutura orgânica adequada, perecível e compatível com a condição do nosso planeta, para falar que a felicidade é possível, que Deus nos ama, e Ele é o Criador de todas as coisas, estabelecendo, convocando-nos à harmonia do corpo com a alma, para que não subjuguemos o corpo, atribuindo-lhe culpas que são dos nossos espíritos, e não subjuguemos o espírito à própria matéria, para não conspurcarmos a matéria, que também é sagrada. Meus amigos, muito obrigado pela atenção, agradecido e grato pelo carinho, pela fraternidade, pela paciência e pela tolerância de todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos ampare.